Estou frustrado. Só a faculdade não parece que será suficiente. E aí eu vou te mandar um spoiler, meu amigo. Não será mesmo. Bom, pessoal, eu acho que esse assunto sobre faculdade, ele vai e volta, né? Tem muitos devs, inclusive, que questionam se a faculdade ainda faz sentido hoje em dia. Eu sou a favor da faculdade, eu acho que é bom você se formar, é bom você ter esse convívio ali com outras pessoas estudando, eu acho que é bom para o crescimento e tal. Mas esse assunto faculdade sempre vai e volta. Então hoje eu estava dando uma olhada aqui no BRDev e eu vi esse texto aqui e eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque ele é muito constante, né? Principalmente para quem é desenvolvedor. Porque ser desenvolvedor te dá essa autonomia de você aprender sem precisar da faculdade. A faculdade acaba tendo ali um lugar muito mais de teoria e de um aprendizado que é um pouco diferente desse aprendizado que a gente tem quando a gente está estudando por conta, né? Vamos lá. No Reddit, quando eu pesquiso sobre o mercado dev, ou leio sobre o meu tecnólogo, ou leio que o meu tecnólogo, mesmo em uma universidade pública, é uma bosta. Perdão por ser fudido e não ser um dos poucos capazes de pagar CCP, USP, eu acho. Ou então leio que eu deveria estudar por fora. Mas o que fazer? Das 6 às 23, ou eu estou trabalhando com algo nada a ver e que não me permite ter tempo livre para estudar, ou estou na faculdade, aprendendo conceitos basilares que, embora importantes e super interessantes, não entram como requisito em vaga nenhuma. Para piorar, mesmo um estágio de suporte técnico que vejo ser uma porta de entrada e que tomaria menos tempo, tá foda. As vagas ou pedem que o candidato tenha familiaridade com duas ou três tecnologias, que alguém como eu simplesmente não encontra tempo para estudar, ou se não pedem, ainda acabam por contratar quem sabe. É mesmo quando a vaga em si não pede, né, ela acaba contratando, preterindo ali para poder contratar alguém que já tem experiência com essas tecnologias, né? Tá tudo certo, mas e aí? O que eu faço para conseguir estar mais pronto para o mercado? Alguma luz que seja não largar o meu emprego, porque eu ferraria a minha vida financeira, a vida financeira da minha família. Aqui está escrito, né? Para piorar, sou pejotizado e recebo a miséria de um salário mínimo morando na capital de São Paulo. Eu não gasto com quase nada e ainda assim é impossível fazer um pé de meia para passar um ano só estudando. Isso não é vida, não, guys. Aqui os comentários, né, cara? Essa é a realidade de praticamente qualquer curso e profissão e não sei o que deu na galera que achou que com TI seria fácil. Eu também não consigo entender. Não tem muito o que fazer a não ser continuar tentando se ainda quiser entrar na área. Quantos anos você tem e qual a sua realidade? Seria possível você sair desse trabalho atual? Você trabalha, você estuda, tem oficinas, hackathon, já tentou fazer networking, já pensou em participar de projetos open source? Eu lamento muito pela situação, mas me indigna o que fizeram com a área a ponto de as pessoas acharem que TI seria o pote de ouro e fácil de entrar e de se manter. E às vezes eu costumo achar que se manter na área é mais difícil do que entrar, tá? A área é como qualquer outro campo, o mesmo que você sofre, um historiador, um matemático, um engenheiro, um psicólogo e um concurseiro sempre sofreu e continua sofrendo. Mas parece que a ficha ainda não caiu para quem quer entrar na área de TI. E deixem falar mal do seu tecnólogo. Ele é instituição pública, já está melhor que muita gente. 2. Ele é presencial e isso ajuda na formação de rede de apoio, sem dúvida nenhuma. E QI, sem dúvida nenhuma. Se quiser de fato entrar na área, tenha em mente que é assim mesmo. E para toda e qualquer profissão, principalmente quando estamos falando de pessoas pobres e de histórico humilde. Tenho um pouco mais de 20 anos, tá começando a vida, né? E consigo sair desse trabalho. E consigo sair trabalhando só se for para outro. Mas honestamente, sair de um período integral para outro, a menos que seja home office, não sei se ajudaria muito. Por isso, foco no estágio. Mas você está correta, Cone. Mentiria se eu dissesse que a visão romantizada da área de TI é uma das mais dramáticas. Romantizada da área de TI é uma das mais democráticas portas de saída
da pobreza, não me atingiu em algum nível. Atingiu pra caralho. Tô ajustando expectativas aqui com a ajuda de comentários. Final de semana chega e as emoções vão pro brejo. Eu super entendo e perdão se pareceu que te julguei. Posterga sua faculdade até conseguir um estágio. Se arranjar um estágio difícil, um emprego como júnior é 4 vezes pior. E te desejo sorte e malandragem. Já pensou em ganhar experiência fazendo freela, tentar pela OLX? Nananana. Eu não gosto da OLX, não gosto de nenhum desses portais de freela, tá? Pra falar a verdade. Às vezes desestimula quando leio que meu tecnólogo é um lixo ou que só estudo faculdade não arranja mesmo. Tudo bem, eu te entendo de onde vem essas falas. Eu queria pra caralho estudar por fora, só a vida sabe quanto eu gostava de estudar web dev pelo The Odin Project, por exemplo. Mas poxa, a vida aconteceu e. Poxa, a vida aconteceu e não tá dando mais. Maior barra ler relato de quem formou e não conseguiu nada e pensar que eu possa entrar pra estatística. Mas isso do que achar que seria fácil, sabe? Talvez seja a mesma coisa. Vamos lá. Gustos, eu vou inclusive mandar mensagem para ele assistir esse vídeo e eu vou dar minha opinião baseado num cara que veio também de uma situação de muito humilde, né? Assim. E eu ainda tive um complicador ainda, porque eu fui pai muito jovem e eu quase não tinha escolha. Quase não, eu não tinha escolha mesmo. Eu tinha que trabalhar. Mesmo tendo o suporte dos meus pais, assim, eu não posso nunca falar que meus pais não me deram suporte. Dentro do que eles podiam, eles deram, mas sendo bem honesto, assim, eu não tinha como não ser diferente, né? Eu sou um cara que vem, sou de uma família que vem do interior de Minas, é uma família que sempre lutou muito. A gente passou por situações aqui em BH complicadas, graças aos os esforços do meu pai e da minha mãe. A gente nunca passou fome, né? Mas a gente passou períodos muito difíceis de assim, ter que escolher o que ia fazer ali, o que ia comer e tal, esse tipo de situação. Assim, eu lembro da minha mãe em algumas situações complicadas, assim, né? Pode parecer que eu tô cuspindo no prato comigo, mas não é esse fato. E eu consegui, cara, entrar para a área de desenvolvimento depois de muito lutar. Trabalhei de tudo. Eu fui office boy, eu fui cozinheiro, eu trabalhei em restaurante como restaurante, cozinheiro não, eu trabalhei na cozinha, mas como faxineiro ali, limpando, lavando prato, limpando o salão, esse tipo de coisa, atendendo, tentando ajudar o povo a atender o povo, esse tipo de coisa. E trabalhei em pet shop, fui servente pedreiro, tudo que tinha trabalho eu fui lá e tentei fazer, né? E o mesmo período para entrar foi para mim um período para entrar na área de TI, foi um período muito difícil. Passei por um divórcio que foi muito traumático. Eu não só para mim, mas para mim, para minha ex-mulher. Eu tenho depressão, eu sofro com depressão já há muitos anos, né? Então foi um período bem difícil. E cara, o que me manteve na área é realmente essa parada de gostar. E aí eu não julgo quem quer entrar para a área de TI só para ter um bom salário, né? Porque eu entendo esse sentimento. A área de TI realmente promete excelentes salários. Demora para você chegar num patamar de salário maior. Não vou falar que. Eu não sou desses caras que defende o lance do sênior de 2 anos, né? O cara que acha que vai trabalhar entrar para TI e aí daí 2 anos ele vai estar ganhando salários ali na casa dos 15, 20 mil. Eu não acho que não acho que isso vai acontecer. Mas é um fato. Você ali com 3 para 4 anos de trabalho, você consegue ganhar um salário ali na casa de uns 5, 6 mil reais. Lógico, depende de como você se desenvolve na área, mas é inegável que um programador pleno hoje ganha um salário bom, ganha um bom salário. Se a gente for aqui no Glassdoor e pesquisar, por exemplo, média salarial programador pleno, qualquer um, ele aqui mesmo, o próprio Google hoje em dia consegue trazer pra gente que a média está entre 5.500 e 8 mil reais. Então, se a gente ir em algum lugar um pouco mais, né, que é 4, 7 mil no Glassdoor, aí vai ter variações, obviamente, mas a gente consegue achar salários que sejam muito compatíveis ali. Então, falar que ser desenvolvedor não paga
bem se comparado a outras profissões, é uma mentira também. Mas não é simples. Nunca vai ser simples, não é fácil. Não é só fazer uma faculdade mesmo. Se você está percebendo isso, cara, essa é a realidade. Você vai precisar estudar por fora. Entendeu? Eu entendo que você trabalha o dia inteiro e à noite está na faculdade. Cara, eu realmente gostaria que você se sentisse abraçado, porque eu passei por isso. Trabalhava durante o dia, chegava à noite, ia pro curso, depois do curso técnico, formei no curso técnico, aí iniciei faculdade. Faculdade eu fiz bastante coisa dela até, né, ter que cancelar ali, principalmente por causa do problema que eu tive. Então, assim, pra você ter ideia, eu fui formar na faculdade mesmo agora, depois de velho. Né? Se tiver ali 5 anos que eu formei na faculdade, é muita coisa. Então, cara, eu acho realmente que a faculdade é muito importante. Principalmente se você estiver fazendo presencial, cara. É legal para você fazer a faculdade por você ter ali o toque ali de conversar com as pessoas, de você ter contato ali, o QI melhora, o network melhora. Inevitavelmente, em um momento ou outro, você vai calhar de você ir trabalhar em um lugar que um dos seus colegas de classe ou alguém que fez curso na mesma faculdade que você vai estar. Então, isso é muito bom. Entre fazer faculdade EAD e presencial, eu acho que a presencial é melhor. Se você não tiver opção, faça o EAD. Isso sem dúvida. O EAD ele vai fazer diferença sim. E eu entendo a dificuldade para estudar. Pô, você está ocupado seu tempo todo, como que você vai trabalhar em projetos paralelos, né, e tal. Mas infelizmente eu tenho que te falar que isso é extremamente importante. É muito importante que você, ao conseguir o seu estágio, você tenha um conhecimento mínimo ali sobre as stacks que você está aplicando. E muitas vezes esse conhecimento só vai vir a partir de projetos que você desenvolva ali por conta própria, side projects ou open source. E aí, cara, vai variar muito do que você vai tentar fazer. No seu lugar, eu tentaria 2 caminhos. Desenvolver um projeto paralelo, porque você pode desenvolver no seu tempo, você não vai ter cobrança. Desenvolve aí, pega uma tecnologia que você tiver interesse em estudar e faça um projeto daquilo. E comece a criar portfólio, né? Um histórico de coisas que você faz. Aí você escolhe como que você vai fazer isso. Documente isso no GitHub. Eu acho extremamente importante. É a minha opinião. Mas se você for pelo open source, também é uma boa. Da mesma forma, documente isso pelo GitHub. Porque quando você aplicar, mesmo que eles não deem uma olhada no seu GitHub, cara, você vai ter conhecimento suficiente para falar daquilo. Né? E o conhecimento ele só tem que ser compatível com o nível de senioridade que você está aplicando. Então, se você for aplicar para júnior ou mesmo para estágio, não precisa você ter plenos conhecimentos. As empresas, em sua maioria, elas sabem disso. Elas querem que você tenha um histórico. Então, eu até acho que você desenvolver um projeto particular faria mais sentido. Tá? E aí, cara, eu tenho que falar um negócio também que é um outro lado que, infelizmente, é uma realidade do que tá prestes a acontecer, assim. Tem acontecido muito, né? Eu acho que as vagas para quem é júnior, elas vão ser muito difíceis. Elas vão ser mais disputadas, porque você está disputando com pessoas que já sabem. A inteligência artificial, ela dá uma mexida nessa chave também, porque agora a questão do se você sabe mesmo, ela vai ser um pouco mais presente nas entrevistas, pura e simplesmente porque agora você tem a inteligência artificial. Muita gente faz teste, inclusive, enviando os testes, projetos feitos com inteligência artificial, mas essas pessoas geralmente elas são reprovadas, elas não têm passado. Eu participei de uns processos seletivos aqui, e as pessoas que a gente percebeu, ficou muito descarado ali que ele fez o teste com o IA, a gente simplesmente, a empresa declinou desses projetos, certo? E é isso, cara, assim, não é fácil, não é fácil. Entrar já não é fácil. Se manter, eu ouso dizer que é mais difícil, porque se manter exige de você não só conhecimento, mas também atualizações constantes, é algo que a gente tem que ter em mente. As pessoas esquecem que TI precisa estar sempre atualizado. Então, é uma área que exige muito esforço. Muito esforço, assim. Eu sempre falo isso, né? Não é a minha intenção aqui romantizar
né, a área, eu tento passar a realidade do que é trabalhar com TI. Eu também não acho que é esse esculacho todo, como alguns canais tentam manter. A cachorrada hoje tá maluca aqui. Não sei se vocês estão escutando. Vou saber depois. Mas é, nem pro céu, nem muito pro céu, nem muito pro inferno, assim. Eu acho que é uma área como qualquer outra, tem seus altos e baixos, mas eu particularmente acho que sim, se manter na área de TI é ainda mais difícil do que entrar. Então, você tem que ter isso em mente. Obviamente, quando você está trabalhando com dentro do negócio, inserido, tendo tempo para trabalhar, principalmente se você arrumar um emprego que seja remoto ou híbrido, de fato fica um pouco mais fácil de estudar. Eu não vou mentir isso, né? Mas infelizmente é uma realidade. Trabalhar com TI nunca vai ser tão simples assim, tá? Romantizaram muito, passaram uma ideia de que era só fazer um cursinho ali e entrar. Eu espero que, acho que você comenta aqui em uns comentários que isso te impactou um pouco, sim, mas cara, tenha em mente isso. Foca no básico, vai trabalhar, faz o trabalho. Se você precisa do seu trabalho, não tem como, continue trabalhando, mas tente focar em projetos paralelos. E cara, não fique procurando por grandes empresas. Em TI, cara, você entra para trabalhar em qualquer empresa ali que te pagar um salário ali legal e você conseguir ter tempo para praticar e estudar, né? E ser inserido na área, mano, vai fundo, entendeu? Só novamente, dê uma olhada em como você pretende fazer isso, qual stack você pretende atuar. Não tenha medo de escolher uma stack que melhor você se adapte, não só que seja a moda ou que um amigo te falou. E cara, se você realmente quer seguir em frente, eu te desejo toda a sorte do mundo mesmo, assim. O vídeo acabou sendo um pouco interpessoal para ele, mas eu acho que isso é para todo mundo que quer entrar, cara. E se você entrou na área, saiu, se você pretende entrar, eu acho que essas dicas são válidas para você também. O que você precisa é desenvolver projetos particulares. Cara, eu de verdade mesmo, assim, eu desconheço programadores que têm uma carreira longeva que não tenham atuado em projetos particulares. Porque o trabalho, ele não vai te propor desafios em sua maioria. O trabalho, em sua maioria, é repetitivo. Ele é repetitivo. O trabalho, em sua maioria, você vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, muitas das vezes, você precisa de um projeto particular para você aprender coisas novas. Eu, por exemplo, fui começar a desenvolver clean arquitetura ali, arquitetura limpa, em projetos paralelos. E aí eu apliquei depois, quando eu formei na faculdade, estou fazendo a pós, aí eu fui e apliquei na minha pós. E aí da minha pós para cá, aí eu já consegui refinar esse processo para poder aplicar no meu trabalho. Então hoje eu consigo aplicar no trabalho as coisas que eu aprendi na pós. Mas se eu tivesse dependido pura e simplesmente do trabalho, eu talvez não teria aplicado, certo? Então fazer projetos paralelos é muito importante para o dev, sim. As pessoas, por preguiça ou por falta de tempo, eu entendo, cara. Eu entendo o cara que acaba o trabalho e não quer pegar, tá com preguiça. Eu entendo, de verdade. Quando eu falo preguiça, eu não falo do ponto de vista ruim, de que você não consegue o sucesso porque você é um preguiçoso. Não, não é isso não, pessoal. Tô falando preguiça, essa preguiça do... Porra, eu tenho tempo livre, mas eu quero não fazer nada. Essa preguiça que eu tô querendo dizer. Eu entendo ela. Eu já passei por ela, eu passo por ela de vez em quando. Hoje em dia eu tô num momento em que aos finais de semana eu tenho tentado evitar, até pensar em ligar o computador. Meu computador costuma ficar desligado durante o final de semana. Agora eu tô ligando porque eu tenho que fazer, eu tô formando na pós-graduação, então eu tô tendo que fazer algumas coisas aos finais de semana. Mas eu entendo totalmente, entendeu? Não sou contra, mas se você está numa situação que você precisa entrar no mercado de novo, você vai ter que se dedicar. Infelizmente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não é papo de coach. Eu não quero dizer que mesmo se você abrir mão, você vai conseguir. Não é esse o meu ponto. Você pode acontecer de você abrir mão e ainda assim não conseguir entrar para a área porque você fez uma aplicação e um cara entrou. Um cara que é melhor do que você no sentido de ter mais experiência com a tecnologia, enfim, isso pode acontecer, entendeu? O segredo é você continuar aplicando, você continuar estudando, continuar desenvolvendo projetos paralelos, independente do tempo. E aí, cara, não sei, eu realmente não sou a melhor pessoa para te dizer, porque eu já fui viciado no trabalho, tipo, não, ainda talvez seja.
Eu trabalho para um cacete. Quando não estou trabalhando, estou inventando alguma coisa para poder fazer. Porque eu gosto de estudar e eu gosto da minha ideia de ser desenvolvedor. Mas, cara, é assim mesmo. No final das contas, eu acho que todo esse vídeo, todo esse texto, toda essa conversa se resume é assim mesmo. É. Eu de verdade espero para você toda a sorte do mundo. Espero que você consiga achar tão sonhada a vaga logo. Vou te marcar aqui no vídeo, vou te mandar uma mensagem para você assistir o vídeo e, cara, boa sorte. E para você também que está tentando entrar na área, como é que tá a sua realidade? Você está conseguindo achar posições? Tem conseguido aplicar para novas oportunidades? Tem recebido feedback dos recrutadores? Porque até isso ultimamente está difícil, né? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. No mais, pessoal, valeu!